Eu aproveitei as lives desenhando para criar essas cartas e também tá sendo interessante porque as primeiras, até porque era novidade, eu não tinha muita ideia de qual linguagem eu ia desenvolver, da abordagem que eu ia fazer, as primeiras demoraram mais individualmente, eu gastei mais tempo desenvolvendo elas e à medida que eu fui me familiarizando com a identidade desse projeto, as coisas foram fluindo cada vez mais rápido. Então eu demorei mais horas nas primeiras cartas e agora tá sendo bem bacana porque eu tô conseguindo fazer mais ou menos uma média aí de uma carta por live. No tempo que eu demoro aí fazendo a live de entre 1 hora e 1 hora e meia, eu tenho conseguido desenvolver esses esboços, esses concepts, né? Lembrando que são concepts porque a ideia aqui é desenvolver de uma forma muito rápida o estudo geral de todas as cartas para eu poder visualizar o conjunto da obra funcionando, relacionar umas com as outras. Elas têm que parecer que são pertencentes ao mesmo universo. Então na live de terça eu comecei criando a carta dos pássaros. E a carta dos pássaros, ela fala sobre olhar de outra perspectiva, né? Os pássaros voando, tem a capacidade de olhar adiante, além do horizonte. Tem uma certa questão também ali de cuidado, né? Toda essa coisa do pássaro com os filhotes no ninho, uma certa leveza, uma certa delicadeza bem bacana. E aí é bem comum representar os passarinhos voando, até por causa da simbologia em si, do que ela traduz. A referência que eu tinha do baralho que eu tenho, que eu costumo olhar, ela era simplesmente os pássaros voando num fundo neutro ali. E como eu tô fazendo uma tendência a trabalhar mais cenário, trabalhar mais fundo, e a criar uma ambientação com luz, com, enfim, conectar esses cenários de uma forma, como eu falei, que pertence ao mesmo universo, eu não queria que eles estivessem simplesmente voando com o céu assim no fundo. E aí, olhando algumas referências, eu tive a ideia de fazer com o verde das copas atrás, naquele jeito que quando você olha de baixo para cima, aparece um pouco do céu entre os buracos da copa das árvores, né? E fica aquelas entradas de luz meio que pontuais, assim, aqueles feixes de luz, aqueles raios de luz que eu acho bem charmoso e traz também uma estética de tranquilidade, assim, de delicadeza bem bacana. E aí, imediatamente, eu lembrei de uma estética, de um efeito de fotografia, para quem entende um pouco aí, quando você dá um zoom com uma lente teleobjetiva, uma lente que é feita para distância, né, que tem uma aproximação muito grande, por causa da maneira como o jogo óptico da lente se comporta, o objeto que está em primeiro plano, ele fica em foco, enquanto o fundo desfoca muito. Então, quanto mais de longe você está observando com um zoom, com uma tele, e isso dá um efeito muito interessante, justamente como se fosse uma fotografia, como se estivesse olhando de longe, tipo, sei lá, aquele fotógrafo da natureza que está observando lá de longe, ou quando o nosso olhar está mesmo muito concentrado no elemento de primeiro plano e o fundo fica muito fora de foco. O nome disso na fotografia é bokeh, e aí é um efeito bem comum que faz que quando tem esses feixes de luz, né, bem distribuídos, acaba que tudo embaça e ficam vários círculos de luz, várias bolinhas de luz. E aí a minha ideia era fazer essa pegada. Então, depois de fazer toda a estrutura básica ali do desenho, de esboçar com uma ferramenta mais grossa ali, simulando, né, um lápis grosso, um carvão, uma coisa assim, bem descompromissadamente, fazendo aquele sketch só para posicionar os elementos. Então, inclusive, eu acabei redimensionando, né, mudando o tamanho, mudando a posição dos passos até encaixar no plano para fazer a composição de uma forma que ficasse bem distribuída, que fluísse o olhar através do plano. Aí eu comecei a fazer esses estudos de cor e imediatamente já a primeira coisa foi, a partir desse momento, foi começar a trabalhar nos volumes e cores e tonalidades ali do pássaro para dar também um destaque maior para eles enquanto primeiro plano, né? E eu queria fazer uma coisa colorida, alegre. Eu comecei fazendo umas bases mais neutras, umas cores mais acinzentadas, pouco saturadas, e aos poucos eu fui adicionando saturação à medida que eu fui definindo as massas, definindo os volumes e estudando também as cores que eu ia dar para eles com base em mais de uma referência. Então eu tinha, por exemplo, uma referência que tinha os passarinhos todos amarelos, com vários detalhes amarelos e alaranjados ali. Primeiro eu estudei fazer o céu muito liso, mas eu achei que realmente merecia essa copa ali, e aí eu chapei o fundo e fiz um macetinho de vir apagando com uma borracha bem macia, com a borda bem com suavidade na borda, em transparências, né, salpicando esses apagados com diferentes tamanhos da borracha redondinha. Então ela foi fazendo meio que esses buraquinhos, como se fosse uma peneira no verde, aparecendo o azul do céu que estava atrás. E aí aos pouquinhos eu já fui dando esse efeito do bokeh, do fundo, do desfoque ali. E uma outra referência que tinha os passarinhos com umas partes brancas e outras azuis, né, uns azuis bem bonitos. E eu acabei misturando um pouco dos dois para fazer um contraste bacana também entre essas duas tonalidades, quentes e frias ali, e usar cores que não estavam pertencentes ao fundo, né, para justamente destacar mais ainda o primeiro plano.
Ainda assim, no final desse processo, ainda estava achando um pouco embolado, né, o fundo com o primeiro plano, justamente por causa dessa textura, mesmo que desfocado, mesmo que embaçado do fundo, essa textura da copa ali, ela gera um ruído, gera uma quantidade de detalhes. Então eu fui trabalhando isso até achar a melhor maneira de diferenciar. A forma que eu encontrei foi dando uma leve clareada no fundo e adicionando um efeito de luz que acabou que virou como se fosse a cerejinha do bolo dessa arte ali. Porque eu botei essa luz vindo do canto de cima ali, dando a ideia desse raio de sol que atravessa a copa. Ela adiciona uma certa dramaticidade a mais na arte ali, né? Fica com uma luz dramática bem interessante e ajuda a recortar um pouco mais a silhueta deles, deixando o fundo, pelo menos nessa parte ali da área de cima, mais rebaixado, e enquanto na parte de baixo eu escureci mais. E aí essa diferenciação também entre o claro e o escuro ali no fundo ajudou a destacar os pássaros, ajudou a destacar os galhos, e tudo deu uma regulada. Os pássaros saltaram mais. Esse é o resultado final, né, depois de todos os ajustes. Então você tá vendo que acabou mudando bastante essa luz ali. Você gosta dos conteúdos que eu produzo e quer apoiar o canal e ainda ter acesso a um montão de conteúdo exclusivo, então eu te convido a conhecer o clube de assinantes do canal Raon Tatu. E aí as recompensas vão variar desde ter o seu nome mencionado nas lives como um agradecimento simbólico, até você poder escolher o tema dos vídeos através de participação em enquete só para os membros assinantes, você ter garantido que as suas dúvidas, as perguntas que você me mandar vão ser respondidas em lives semanais, e até mesmo ter o seu trabalho analisado em lives quinzenais e concorrer toda semana a um desenho rápido, um rascunho feito especialmente para você. Também tem um acesso a um grupo secreto no Telegram só para os apoiadores. Tudo isso e muito mais só para quem é clube de membros Raon Tatu. Então já clica aqui embaixo para participar. São diversas faixas de apoio e começa em R$ 2,99 até R$ 29,99. E eu aguardo vocês na nossa comunidade de apoiadores. E aí no dia seguinte, na live de quarta-feira, foi dia de fazer mais uma carta. E a próxima na sequência numérica ali do baralho é a carta da criança. E a criança, ela fala muito sobre uma certa ingenuidade, né, na maneira de lidar com o mundo, com a vida, que tem essa coisa de você ainda não conhecer tudo, não ter essa malandragem, até para lidar com as partes mais complicadas do mundo ali. E essa coisa de estar no seu próprio mundo, de um olhar mais lúdico, mais imaginativo, de curiosidade, né, e tudo mais. Nessa carta que eu tenho da criança, é uma menininha de vestido e ela tá num fundo neutro também, um fundo que não tem muito cenário e tal, mais uniforme. E aí, puxando para o que eu tenho desenvolvido nesse conjunto da obra aqui, né, numa linguagem mais puxando para o natural, para a natureza, e ambientando mais com cenários, para criar uma narrativa, uma interação com o ambiente e tal, para explorar também mais essa coisa da iluminação, eu fui pensar em como representar essa mesma ideia ali, nessa pegada. A primeira ideia que eu tive era fazer uma menininha de vestido balançando naqueles balanços que ficam naqueles galhos de árvore, aquelas árvores grandes, num gramado, uma coisa assim de quintal, de jardim. Mas aí também conversando com a Luma, ela acabou me dando uma ideia que eu curti ainda mais, que é de fazer uma criança na beira da praia, assim, brincando na areia. Ela até tinha falado de fazer um castelinho de areia e tal, mas eu curti essa coisa da ambientação da praia porque eu já estava usando muito verde, né, muito mato, assim, grama, árvores, tem várias cartas que tem elementos de verde, e eu achei que a ideia da praia ia ser legal para criar mais uma ambientação dentro desse espaço aí, que, por exemplo, eu usei na minha carta das nuvens, que é numa beira da praia, na beira do mar, e eu achei que de repente eu podia fazer essa outra carta acontecendo nesse mesmo cenário ali. A ideia da criança na areia também é interessante, porque ela traz esse conceito, né, tanto de você brincar, de você estar ali explorando a imaginação, mas também pela essa coisa de que o mar representa um certo perigo e a criança, né, não sabe, sei lá, nadar e tudo mais, então tem que ter um adulto por perto prestando atenção, e aí tem essa coisa da ingenuidade da criança, porque ao mesmo tempo que ela tá ali se divertindo, né, se ela der mole, por exemplo, pode acontecer alguma coisa na beira do mar, e isso eu acho que traz o conceito da ingenuidade muito interessante, que é o alerta que essa carta também pode trazer, dependendo da interpretação. E aí eu comecei a rascunhar, né, de novo, da mesma forma, bem solta,
fazendo um estudo gestual para posicionar ali o personagem, redimensionar, encaixar no espaço da carta para distribuir o peso do, né, visual, o peso do olhar, e fazer esse cenário que eu tinha a ideia de fazer uma praia ao longe, como se fosse aquela enseada que faz curva assim, à medida que vai se distanciando, e posicionei ali propositalmente a linha do horizonte bem alta, na altura da cabeça dele, para dar uma ideia de que a gente está vendo de baixo junto dele, né? Não está vendo de cima para baixo, mas está assim na altura dele, e também dá uma ideia de profundidade, justamente com esse horizonte maior, que aumenta a faixa de chão, a faixa de areia, e diminui a proporção de céu nessa arte ali. Então aí, a partir dessa estrutura que eu tinha rascunhado, eu comecei a trabalhar, né, nas cores, primeiro blocando, como sempre, as áreas principais, para eu ter uma ideia ali de temperaturas, de paletas, né, e tal, jogando uns beges para a faixa de areia e fazendo o mar com aquele esquema de turquesas que eu fiz na outra carta, e para diferenciar também, porque esse turquesa mais puxado aí pro verde água, diferencia do azul mais céu, né, o azul do céu limpo, do céu claro, que eu botei na parte de cima ali. A Luma também sugeriu fazer uma criança de pele negra, eu achei uma boa opção aqui, porque ela gera um contraste bem bacana com o fundo, destaca mais, né, e é uma possibilidade de trabalhar umas paletas que não ficam na mesma tonalidade da areia, por exemplo, né, a areia que é mais clarinha, mais amarelada, então eu pude explorar uns marrons, uns avermelhados, né, uma variedade inclusive até de violetas ali na parte de sombra, que deu um contraste muito interessante, deixou bem charmoso ali. E aí eu tive a ideia dela inclusive estar interagindo com uma estrela do mar que ela encontrou na areia, tem essa coisa da curiosidade e tal, e também faz um paralelo interessante porque tem no baralho mais pra frente a carta da estrela, e enfim, tem umas brincadeirinhas legais sobre isso, e com esse ponto focal laranja chamando bastante a atenção do olhar e contrastando com todos os outros tons mais frios da arte, então achei que conduziu bem o olho nessa composição, essa escolha aí. Eu ainda fiz alguns acréscimos finais que foram bem interessantes, como por exemplo, na nuvem, né, a sombra debaixo da nuvem, ela é bem azulada, como se fosse um reflexo da cor do mar na própria sombra, então é uma luz de preenchimento que dá uma tonalizada na sombra. Isso é bem legal quando você observa a paisagem, ambiente aí, como que a cor do ao redor, assim, né, como a cor da luz em si, né, como a cor do ambiente em si, ela reflete na cor da luz, na temperatura da luz e da sombra. Fiz toda a estrutura da roupa desse menino também em tons de azul, que a ideia era que esse azul da camisa, ele refletisse o azul do céu, e como o mar era mais esverdeado, ia gerar algum contraste ali, mesmo que ficassem próximos, né, tons próximos, ia ter essa diferenciação. No final, quando eu já estava terminando de botar as texturas, as nuances, as variedades, por exemplo, ali aqueles azuis escuros, quase violeta no horizonte, que dá uma sensação de que ali o mar é mais fundo, né, mais profundo, então fica mais densa, mais fechada a cor. Depois que eu terminei essas nuances ali, e aí beleza, finalizei essa carta da forma aí que vocês estão vendo. Eu já tinha curtido bastante, uma das cartas que a gente mais gostou até agora, mas depois, olhando no computador, eu achei que ela ainda merecia algumas mudancinhas, alguns trabalhinhos para deixar ela 100%. E a grande mudança que eu fiz foi na cor da blusa dele. Ainda que eu tivesse curtido aquele azul, que tava uma paleta bem tudo azul bebê, bem interessante, eu ainda tava achando que tava levemente embolado com o mar, mesmo com a diferenciação que eu tentei fazer. E aí a Luma deu uma outra ideia bem bacana, que era fazer um paralelo do tom da camisa com o tom das montanhas ao fundo, que é um verde bem rebaixadinho também, bem pastel, mas que é um tom que contrastaria mais tanto com o azul do céu, tanto quanto o verde água do mar, por ser justamente menos saturado ali, e um pouquinho mais, com um pouco mais de amarelo nessa área. Eu achei que gerou uma intercalação, né, entre essas cores, ela estava posicionada lá atrás no fundo da montanha e agora em primeiro plano na camisa, que deixou a arte mais equilibrada. Acho que foi uma mudança bacana para destacar mais a silhueta, e aí esse é o resultado final depois desses estudos, dessas explorações. Eu curti bastante as artes dessa semana. Eu acho que eu agora engatei muito bem nessa questão da linguagem estética mesmo, né? Todas as últimas criações, elas têm pertencido
parecendo muito a mesma linguagem, enquanto as primeiras e que eu tava ali ainda me encontrando acabaram ficando um pouquinho mais simples, com menos texturas. Depois eu vou dar uma apanhada geral, vou voltar em tudo, dando algumas reguladas nas que precisam para todas pertencerem realmente ao mesmo universo, ao mesmo ambiente. Com isso eu termino o que rolou nessa semana de criação, de arte. Eu espero que você tenha curtido mais esse vlog aqui. Não esquece de deixar o seu like e comentar aqui embaixo, que ajuda pra caramba o canal a crescer, se desenvolver. Eu quero saber o que vocês estão achando dessa série, quem tá acompanhando, quem viu as outras cartas, então fala aí pra gente trocar essa ideia, beleza? Se você tá chegando agora, não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra não perder as notificações. São 5 vídeos por semana, é bastante coisa, tranquilo? E a gente se fala na próxima. Muito obrigado pela audiência, valeu!